Pessoal, vamos dar continuidade ao assunto de potenciação, tá? Só pra gente dar uma relembrada aqui nas propriedades, tá? A gente já tem estudado alguns números, né, de potências, algumas propriedades aqui. Nessas propriedades que a gente já deu uma olhadinha antes, né? A gente já viu um pouquinho antes sobre essas propriedades. Vamos só dar uma lembrada aqui. Lembra quando nós tínhamos propriedades de bases iguais, né? Produto de bases iguais. Só pra gente lembrar aqui. Diga que tem 3 e aqui tem um 5. Mas as bases são iguais. Lembram? Que quando a gente tem bases iguais, nós repetimos as bases e somamos os expoentes, né? 3 com mais 5 dá 8. Tanto do produto como no quociente, que é a divisão, né? Se você tiver bases iguais, aqui na divisão, né? Que é chamada de quociente, se você tem 5, né? Dividido por 5 elevado a 8, e aqui elevado a sexta. Então, quando as bases são iguais no produto, repete a base e somos expoentes, né? Na divisão, também nós vamos repetir a base, só que ao invés de somarmos, nós vamos subtrair. 8 menos 6, que dá igual a 2, certo? Então, no produto, repete a base e somos expoentes, e na divisão, repete a base e subtrai, tá? Outra coisa que eu quero falar aqui, só pra gente dar quando nós temos agora, isso aqui vou botar como exemplo 1, tá? Tá aqui 1, tá o 2 aqui. Se nós tivermos um expoente negativo, galera, a gente só estudou com expoente positivo. Mas agora, se eu tiver aqui com expoente negativo, o que é que eu faço? Gente, quando vocês têm expoente negativo, a gente não pode resolver. O que é que nós vamos fazer? A gente vai achar o inverso desse número, que 3 é a mesma coisa que eu tenho aqui, 3 sobre 1, certo? O inverso, porque 3 dividido por 1 dá 3, certo? Então, eu posso escrever dessa forma. Então, eu vou achar o inverso de 3, que é 1/3. Então, eu vou colocar 1 no numerador e o 3 no denominador. Como é elevado a menos 1, né? Esse expoente vai passar a ser positivo, certo, gente? Como é 1, não precisa colocar. Então, vamos colocar com outros números aqui, né? Outros exemplos, vou botar outro exemplo aqui. Exemplo 3, vou colocar 4 elevado a menos 1. Então, quando for elevado a menos 1, basta você inverter, ó. Coloca 1 no numerador e o 4 no denominador. Mesma coisa, se eu tivesse outro exemplo aqui, 5 elevado a menos 1 vai ficar o quê? 1/5, só faz inverter esse número, tá? Se tivéssemos agora, exemplo 5, se eu tivesse agora 1/7 elevado a menos 1, o que é que a gente vai fazer? Vai inverter aqui, vai ficar o 7 em cima e 1 embaixo. Como o 7 dividido por 1 dá 7, né? Desculpa. Como o 7 dividido por 1 dá 7, então a gente não precisa deixar dessa forma, só faz dividir 7 por 1 e já bota o 7 aqui, tá? Então, isso aqui é essa propriedade aqui. Ou seja, A elevado a menos 1 é igual a 1 sobre A, certo? Isso aqui é essa propriedade aqui, tá bom? Mesma coisa, se eu tivesse aqui um exemplo 6, deixa eu ver se eu vou botar aqui, exemplo 6, quadra bem pequenininho, 10 elevado a menos 1, né? Mesma coisa, vai ficar 1 sobre 10, ou seja, 1/10, tá bom? Essa daqui é das propriedades que a gente tá estudando, vamos dar continuidade às nossas propriedades, tá? Pra gente já ficar com um assunto iniciado da próxima semana, certo? Vocês lembrando que toda sexta-feira eu vou colocar atividades no SIGEDUC, né? Hoje é um dia que nós vamos colocar atividades no SIGEDUC com relação aos conteúdos da semana. Aliás, eu já coloquei pra vocês, né? E a gente só vai agora
colocar lá no SIGEDUC, para que vocês postem aquela atividade já corrigida, que vocês me enviaram, tá? Vamos dar continuidade aqui. Se eu tiver agora, ó, 5, eu não vou colocar mais elevado a menos 1, vou colocar elevado a menos 2. Deixa eu colocar aqui, acho que é o 7, o exemplo 7, né? Agora, 5 elevado a... Tá mais aqui embaixo, que esse quadro é tão pequeno que termina atrapalhando aqui. Vou colocar aqui, 5 elevado a menos 2. Gente, e agora? Quando era elevado a menos 1, só era inverter, né? Ficava o quê? 1 sobre 5. Só que agora, nós temos o quê? 5 é a mesma coisa de... né? 5 eu posso escrever como 5 sobre 1, que vai ficar 1 sobre 5. A gente vai fazer isso aqui agora. Então, vai ficar aqui o como? Eu vou colocar agora 1 sobre 5, né? Invertendo aqui. Só que esse expoente agora não é mais 1, é 2. Então, quando era 1, não precisava colocar, né? Porque qualquer número elevado a primeiro é o próprio número. Mas quando for elevado a menos 2, não tá negativo, vai passar a ser positivo, tá certo? Vai passar a ser positivo. Ok, gente? Vamos para mais um exemplo, para vocês ficarem bem craques nisso aí, tá bom? Exemplo 8. Menos 2, agora, o número negativo elevado a menos 4, certo? Vai ficar a mesma coisa, a gente vai colocar em forma de fração, tá? A gente vai colocar em forma de fração. Lembra que isso aqui é a mesma coisa que menos 2 sobre 1, né? Então, vai ficar o quê? Menos 1 sobre 2, invertendo aqui. E esse expoente que tá negativo vai passar a ser positivo, certo, gente? Vamos mais um exemplo aqui, exemplo 9. Vou colocar aqui agora, menos 4 sétimos, elevado a expoente menos 3, tá? Que vai ficar igual a quanto? Invertendo esse número aqui, o sinal continua negativo, tá? Então, vai ficar 7 sobre 4, o expoente que está negativo vai passar a ser positivo. Então, a gente só tá aplicando a propriedade aqui. Mas, digamos que a prof pedisse para vocês resolverem isso aqui. A gente já sabe que número negativo, né? Elevado a expoente ímpar, o resultado vai dar negativo. Mas vamos fazer aqui, vai ficar menos 7 quartos vezes menos, tá aqui entre parênteses, né, pra não confundir, porque tá negativo aqui, vezes menos 7 quartos, vezes menos 7 quartos, ok? E agora, a gente vai fazer a multiplicação, menos por menos, a gente já sabe que esse número negativo é elevado a expoente ímpar, o resultado vai dar negativo, né? Mais menos por menos vai dar mais, e mais por menos dá menos. 7 vezes 7, 49, 49 vezes 7 dá 343, certo? Então, mais pra cá, deixa eu ver se aparece, 343, certo? Negativo, né, gente? Negativo, tá? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Minha letra é grande, vai ficar menos 343. Sim, eu multipliquei só os numeradores. Vamos para os denominadores, né? 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4 dá 64, certo? Então, esse número aqui, como nós já sabemos, vai dar um número negativo, né, gente? Negativo, tá? Ok? Porque 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4, 64, ok? Então, gente, eu vou passar a atividade para vocês, né, sobre isso aí, tá certo? E a gente vai dar continuidade aos assuntos dessa semana, tá bom? Se eu quisesse agora, deixa eu só colocar aqui uma propriedade aqui para vocês. Se eu quisesse agora, 5... aplicando aquela propriedade dos produtos, né? Aplicando a propriedade dos produtos. Só pra gente dar uma passada aqui no conteúdo geral. Se eu tivesse assim, ó, 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a menos 6, galerinha. E agora, prof? Como é que isso vai ficar? Vai ficar, as bases são iguais, né? Vai ficar 5, né? Aí, eu vou pegar agora, somar os expoentes, né?
Vai ficar assim, ó. Preste atenção, eu vou somar os expoentes. 2 mais menos 6. Por quê? Bases iguais, a gente repete a base e soma os expoentes, tá? Só pra gente complicar, dar uma complicadinha um pouquinho aqui. Vai ficar como isso aqui? Vou repetir a base. Gente, aqui vai ficar o quê? Eu tenho aqui 2, mas por menos dá menos, né? Menos 6. Vai ficar como isso aqui? Vai ficar 5. 2 menos 6. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vai ficar menos 4, né? 6 menos 2 dá 4 e conserva o sinal do maior. Como é que vai ficar isso aqui, hein, galerinha? Como é que vai ficar isso aqui? Lembrando da propriedade. Quando o número é negativo, né, vai colocar 1 em cima aqui, porque é como se fosse 5 sobre 1, né? Certo? E vai ficar 1 sobre 5. E o expoente que estava negativo vai passar a ser positivo, certo? Quarto positivo. Ok, galera? Eu espero que vocês tenham entendido isso aí bem direitinho, tá certo? Essa explicação, porque a gente vai usar isso bastante, né? Ok?